Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto um pouco mais técnico. O que eu vou falar hoje? Efeito platô. O que é o efeito platô? Como identificar o efeito platô? E 3 dicas que eu faço quando eu acho que cheguei nesse efeito platô. Segue comigo para mais um vídeo. Roda a vinheta. Bom, gente, para quem não me conhece, para quem chegou agora no canal, eu sei que chegou alguns seguidores, eu fico muito feliz com isso. Eu me chamo Yasmin Farias, eu tenho esse canal para falar sobre as coisas que eu tenho conhecimento, as coisas que eu já fiz, que eu já vivi. Não sei se muitos de vocês sabem, mas eu já fui obesa, eu já vivi muito no sobrepeso e hoje eu fico nessa linha entre sobrepeso e o peso para minha altura. Não vou falar a palavra ideal porque, para mim, né, é o que eu quero. Mas vamos lá. O que é o efeito platô? Vocês já ouviram falar disso? Alguém aqui já ouviu falar de efeito platô e sabe o que é? Olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Bom, eu vou falar muito basicamente aqui o que é. É quando você atinge o limite daquela evolução que você está tendo. Por exemplo, efeito platô no emagrecimento, quando você não perde mais peso. Efeito platô na musculação, quando você não está tendo mais resultados, assim, você está fazendo, mas ele não está tendo resultados. Para ganho de peso também tem esse efeito platô, né? Que é quando você está fazendo uma dieta para ganhar peso e você estabiliza, né, no peso, né? E o que é isso? O que acontece quando você chega nesse efeito platô? Por que eu digo que a gente acha que chegou, mas não chegou, na verdade, né? Primeiro, o nosso corpo, ele é muito adaptável. Então, a partir do momento que você... Por exemplo, eu vou usar emagrecimento aqui porque é o foco no momento que eu estou. No emagrecimento, quando você começa uma dieta, você emagrece muito rápido nas primeiras semanas. Já notou isso? E que depois fica cada vez mais difícil? Aquele 1 quilo que você perdia, às vezes, com uma semana, às vezes você perde com um mês e vai diminuindo cada vez mais. Tem várias coisas que envolvem isso. Uma das coisas que envolve isso é a questão de que o seu peso já diminuiu bastante. Então, o seu gasto energético já não é mais aquele do passado. Porque uma pessoa de 80 quilos tem um gasto. Uma pessoa de 70 quilos tem um outro gasto. Então, assim, o que muitas vezes acontece que as pessoas acham que chegou no efeito platô, mas ela não chegou de fato? É que precisa fazer alguns ajustes, na verdade. Porque, como você diminuiu de peso, alguns ajustes precisam ser feitos. Como que a gente identifica o efeito platô? Grosseiramente falando, é basicamente quando você para de ter sua evolução. Por que eu digo que muitas vezes a gente acha que chegou, mas não chegou? Porque a maioria das vezes o que acontece é que a gente para de perder peso, não porque chegou no efeito platô, tô no efeito platô, fiz tudo que eu podia e agora realmente não dá mais, meu corpo ele já estabilizou ali, ele é adaptável. Mas, na verdade, o que costuma acontecer é que, como a gente perdeu o peso, a gente começa a afrouxar. Aquela porção que você comia 100 gramas, agora você come 120. Mas, às vezes, a gente não percebe. Aquela coisa que você não beliscava antes, você começa a beliscar. E aí você acha que você não está tendo resultado por isso. Mas, na verdade, você não está tendo resultado porque você está burlando mesmo as coisas. Mas ele existe, pode acontecer de realmente ter naquele ponto em que, de fato, você parou, né? Parou a evolução, chegou no efeito platô. É muito difícil, tá, gente? É muito difícil. Na maioria das vezes, o treino que tá mais leve, ou a alimentação que começou a burlar a alimentação sem perceber. Então, não é uma coisa que 3 meses chega no efeito platô, não. Eu acredito que eu nunca cheguei no efeito platô. Mas, caso você ache que está nesse processo, eu vou te falar 3 dicas que eu faço comigo quando eu acho que eu estou nesse efeito platô da minha cabeça. Primeira dica, beber água. Beber água para a questão da eliminação de retenção. Muitas vezes a gente negligencia beber água. Beber água não emagrece. As pessoas se entopem de água achando que é isso, né? Mas, na verdade, beber, ingerir mais líquido, a gente ajuda ao funcionamento do nosso corpo como um todo. Inclusive, comigo, eu percebo que a água me ajuda a funcionar até o meu intestino melhor. Quando eu não tomo água, parece que as coisas não andam. E beber água também ajuda a eliminar a retenção de líquido. Eu costumo fazer isso quando eu percebo que parece que eu estou estagnada, porque às vezes só parece mesmo. A segunda dica que eu dou, que eu faço, essa segunda dica tem 2 vertentes. A vertente de que você pode fazer um ajuste, no caso você, com o profissional que você tem, ou se você não tiver nenhum profissional, você estiver fazendo por conta,
fazer um ajuste, ver o que está acontecendo ali na alimentação, se você realmente está fazendo certo ou você está fazendo alguma coisa diferente, identificar isso, ou se você está fazendo certo mesmo, fazer algum ajuste, manipular alguma coisa. Hoje existem várias possibilidades. Existe, por exemplo, tem gente que costuma fazer ciclo de carboidrato, que é o quê? Fazer aquela ingestão de carboidrato alta, média e baixa, e fazer isso durante os dias. Eu posso fazer um vídeo específico só sobre o ciclo de carboidrato, é uma coisa interessante de ter conhecimento. Uma outra vertente que eu faço, uma outra coisa que eu faço é dar um susto na minha alimentação. O que é isso? O que é dar esse susto? Eu como um lanche, eu faço uma refeição livre, grande, assim. Se eu estiver fazendo minha alimentação certinha por muito tempo e eu não estou diminuindo nada, eu vou e faço uma refeição livre, dou um susto no meu corpo, fica tipo, tava comendo arroz até agora e frango, do nada meu hambúrguer. E aí o meu corpo, ele no dia seguinte, costuma amanhecer mais leve, e aí eu consigo começar a perder peso. E tem a outra dica que eu faço, que é a questão dos exercícios. Eu faço um pouquinho mais de cardio, pego um pouquinho mais na questão de atividade física, porque, como eu disse já em vários vídeos, eu prefiro muito mais gastar energia do que comer menos. Porque o comer menos, o nosso corpo ele vai se adaptando àquela comida daquela quantidade, aí ele começa a nosso gasto energético diário ficar menor, aí você come menos, aí o gasto diário fica menor, e daqui a pouco você está comendo muito pouco e, de fato, você não está conseguindo perder muito peso porque o seu corpo ele vai se adaptando. Então, eu sempre sou da vibe de fazer exercícios, praticar exercícios, não precisa ser musculação, pode ser outros tipos de exercício, mas eu priorizo para mim atividade física, porque para mim faz muito mais sentido fazer atividade física, se manter em movimento, do que ficar cortando. Porque não dá, gente. Não dá pra fazer uma dieta restritiva. A gente não segue dieta restritiva para sempre. Pode até conseguir uma semana, 2, um mês, mas a verdade é que uma coisa muito restritiva não é legal. A ideia da dieta não é você fazer ela um mês e parar. É você realmente mudar a sua alimentação, o seu estilo de comer, você entender o que é melhor, o que não é melhor, e encaixar coisas que você gosta também. Então, na dieta, a ideia pra mim não é sair cortando tudo pro resto da minha vida, não. Eu gosto de comer tudo. Mas entender que às vezes a gente tem que comer com moderação, nem sempre é como a gente gosta, né? Se for comer tudo que eu gosto o dia todo, vou comer uma pizza o dia inteiro. E eu não gosto de me sentir meio letárgico o dia inteiro, porque o carboidrato faz isso, né, com a gente. Então a ideia realmente é mudar o estilo de vida. Então é realmente uma coisa que eu faço comigo quando eu percebo que eu cheguei nesse efeito platô, que na verdade nunca cheguei. Eu tenho certeza que eu nunca cheguei, tá, gente? Essas dicas que eu tô dando são coisas que eu faço quando eu acho que eu cheguei nesse efeito, mas de fato chegar nele é muito difícil, tá? Só tô falando que existe isso para vocês terem conhecimento, mas não necessariamente porque você parou, quer dizer que você tá nele não, tá? Mas as dicas servem também, mesmo que não esteja, porque são dicas muito boas de você fazer a ingestão de água, de você fazer mais exercícios, de você até mudar a sua alimentação e dar uma ajustada nela para ver se melhora ou não, né? E é isso, quis trazer para você um pouco dessas informações, para vocês um pouco dessas informações. Vou fazer um vídeo de rotina, para vocês verem como que tá a minha rotina alimentar. Vejo vocês na próxima. Curte, comenta, compartilha. Um beijo e um cheiro. Até mais.